Antes de mais nada, irmãos, eu gostaria de começar com Cristo, falando de Cristo, porque Ele é o único motivo de estarmos aqui. Para mim é uma honra, uma alegria, um privilégio, mas também uma responsabilidade estar trazendo essa mensagem para os irmãos. Eu queria falar, primeiramente, que Jesus Cristo não é a cereja do bolo que a gente coloca em cima da nossa vida. Jesus Cristo não é uma máquina de refrigerante que a gente vai lá, coloca as moedas, como se fossem as nossas orações, como se fosse algo para nos entregar algo. Jesus Cristo é tudo. Ele é o único motivo de estarmos aqui, Ele é a nossa vida. E por que eu estou aqui? Por que um pregador prega? Eu não posso falar por todos os pregadores do mundo, mas eu estou aqui, irmãos, que eu quero que os irmãos sejam mais parecidos com Cristo. O que minha esposa mais precisa é que eu seja mais parecido com Cristo. O que a igreja mais precisa de mim é que eu seja mais parecido com Cristo. E é isso que a gente precisa entender. E esse é o nosso grande problema. Como que eu sei? Porque é o meu problema também. A gente tem que ser mais parecido com Cristo. E a gente não está aqui hoje para ser entretido, a gente não veio aqui para aprender algumas doutrinas e se gloriar disso. A gente veio aqui justamente para louvar e adorar aquele que é o nosso Redentor. Cristianismo não é a gente adotar um monte de regras e conformar a nossa vida a esse monte de regras. Cristianismo não é legalismo, não é disso que eu estou falando. É a gente saber quão grande é Cristo, quão grande é a obra que Ele fez por nós, e seu amor por nós. E vendo isso, entendendo isso, a gente pode ser transformado. E é sobre isso que eu decidi falar com os irmãos nessa noite. Os irmãos, se estiverem com o semanário aí, quiserem abrir as vossas Bíblias, puderem abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 3. A mensagem de hoje será do verso 27 ao 31, mas eu gostaria de estar lendo novamente o verso do 23 ao 31, para lembrarmos, se os irmãos recordam, foi o texto que eu preguei na última pregação, foi Romanos 3 a 26, 3, 23 a 26, e hoje eu gostaria de continuar com mais 3 grandes verdades que o apóstolo nos mostra. Romanos 3, amém? Romanos 3, 23 a 31. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Texto de hoje, 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa, para poder Te louvar, Te adorar, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por o Senhor falar em nossos corações através da Tua palavra. Deus, eu sou fraco, eu sou pecador, o Senhor conhece o meu coração, mas me ajuda nessa noite, Pai, fazer esse texto ficar mais claro. Pai, nos conforma a imagem do Teu Filho a cada dia, pois eu creio no Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da minha mensagem é O Propósito da Lei na Salvação. O tema de todo o capítulo 3 de Romanos é a justificação pela fé em Jesus Cristo.
E a proposição do meu texto que eu queria trazer para os irmãos nessa noite é: a salvação é do começo ao fim uma obra de Deus, né? Do verso 27 ao 28, nós vamos ver que não há motivo de orgulho. Do 29 ao 30, né, nós veremos que não há distinções entre os filhos de Deus. E no 31, nós veremos que não há contradição entre a lei e a fé. Neste texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz que Deus fez algo novo, que há um plano de salvação, a justiça de Jesus Cristo. Ele nos explicou nos versos 23 ao 26 como esse plano foi realizado. E agora, no verso 27 ao 31, ele vai falar outras séries de consequências ou características, dessa grande salvação. Como eu disse na minha última pregação, do 23 ao 26, nós vimos que a salvação é somente mediante a fé em Jesus Cristo, a parte de obras. Nós falamos do verso 23, que foi o estado da humanidade e a sua necessidade universal. No verso 24, nós vimos que a justificação de Deus é mais do que apenas perdão. E do 25 e 26, nós vimos esse plano de Deus na salvação. Nós passamos por toda a primeira parte do livro de Romanos, e Deus prova, o apóstolo prova que o homem, sem exceção, todos os homens sem exceção são culpados diante de Deus. Ele demonstrou que toda a raça humana está condenada debaixo da ira e do juízo de Deus, como diz em Romanos 1 a 18. Os gentios, que receberam de Deus uma revelação, na natureza, e mesmo assim rejeitaram a Deus. Por isso que, mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, elas não são, elas não têm desculpa diante de Deus, elas não são inocentes diante de Deus, porque Deus traz a revelação na natureza, na criação. Elas têm uma luz, mas mesmo assim rejeitam. E os judeus, que receberam a lei, toda a revelação especial, receberam a circuncisão, que era o sinal da aliança, mas mesmo assim eles vangloriavam dessas coisas. Por isso o apóstolo diz que todos são pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse todos é abrangente, não há exceção alguma, ele não está abrindo exceção para isso. Por isso que também lá no começo da carta ele escreve, Romanos 1 a 16, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também do grego, que é o gentil. Paulo explica lá no verso 24 que Deus é justo e justifica pecadores. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E é assim que ele salva, o homem pecador, através de uma justiça que não é nossa. Esse é o tema da Bíblia inteira. Ele fala que ele salva o pecador através de uma justiça que não é nossa, mas a justiça de Cristo que é imputada em nós. Essa aplicação da justiça ele chama de salvação, justificação, e acontece apartado das obras da lei. Não é alguma coisa que nós merecemos, que nós temos direito, que nós fazemos para merecer, é algo totalmente de Deus. Por isso que eu disse que a salvação é do começo ao fim uma obra de Deus. Ela é ensinada desde o Velho Testamento, talvez em formas de símbolos, mas se voltarmos um pouco no verso 21, ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça. Mas agora o quê? Mas agora que Cristo veio. Quando Jesus Cristo veio, essa obra foi manifestada. A maneira que Deus justifica pecadores ficou clara. Deus torna pública a salvação e a redenção em Cristo. E no verso 25 ao 26, ele mostra que Deus, na sua paciência, deixou impune os pecados anteriormente cometidos, antes de Cristo, porque ele estava aguardando o momento de Cristo vir e morrer na cruz para satisfazer os pecados do mundo e apaziguar a sua própria ira. Deus castigou os pecados antes de Cristo e depois de Cristo, todos em Cristo. Por isso que nós somos salvos olhando para trás, e todos aqueles que vieram antes de Cristo foram salvos crendo no Cristo das Escrituras. Então, após discorrer sobre a fonte da justificação, que é Deus e sua graça, o fundamento da justificação, que é a obra de Cristo, e o instrumento, que é pela fé, Paulo volta a expor
as suas ideias em forma de perguntas, de diálogos, né, como nós vimos no verso 27. Ele mesmo levanta as suas objeções e ele mesmo a responde. Né? A primeira parte, como nós podemos observar, né, a primeira objeção, é que o plano de salvação exclui toda jactância. Para quem não sabe o que é jactância, é orgulho. O plano da salvação exclui todo o orgulho. E, em segundo lugar, ele está acessível a todos, a judeus, a gentios. E tais distinções são abolidas completamente. Por isso eu disse aí, não há distinções entre os filhos de Deus. E, em terceiro lugar, o plano da salvação renova a afirmação da lei e a estabelece. Essas três, irmãos, eu repito, são mais três características dessa grande salvação. Mas por que o apóstolo Paulo, né, não terminou nesse texto magnífico que ele fala sobre a obra de Cristo? Porque ele acrescentou essas três perguntas e respostas. Ele faz isso pela grandeza do assunto. Né? O apóstolo Paulo, ele era um pregador, ele era um pastor, ele era um pregador evangelista. Ele não estava preocupado com o estilo literário do texto. Ele queria que as pessoas entendiam realmente o que o texto estava dizendo. Né? E, em segundo lugar, em vista do nosso estado pecaminoso, é essencial que essa obra de Cristo seja explicada tanto positivamente como negativamente. E, em terceiro lugar, ele estava lidando com uma dificuldade muito grande que existia naquele tempo. Né? Ele diz que o apóstolo Pedro, em Atos 10-11, Jesus tinha se revelado a ele, Deus tinha se revelado, ele tinha mostrado a ele o lençol que descia, né, mostrando a ele que os gentios também seriam alcançados. Ele prega aos gentios, mas depois ele volta atrás. Né, e Paulo diz que teve que resistir-lhe na cara, né, em Gálatas 2:11. E o apóstolo era sabedor disso, né, e ele volta a tratar desse assunto. Né, não com meras declarações positivas. Enquanto as pessoas não tiverem um entendimento da verdade, nós devemos perseverar nessa verdade. Portanto, vamos examinar o que ele diz agora no nosso texto. Primeiro ponto, não há motivo de orgulho. Verso 27. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. A palavra jactância, irmão, se nós formos analisar os textos de Paulo, ela é uma das preferidas do apóstolo. Né? Ela é encontrada frequentemente nas suas cartas. Né? O orgulho é uma das maiores dificuldades, né, do ser humano antes da conversão. Né? E também é uma dificuldade antes da conversão de Paulo, e também é uma dificuldade nossa, né, antes de nós crermos em Cristo. Mas Salmo 119:21 diz: increpaste, repreende os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Irmãos, Deus odeia o orgulho. O orgulho foi o primeiro inimigo de Deus. Foi o primeiro pecado no paraíso e o último que nós vamos se despojar na hora da morte. O orgulho é como se fosse uma roupa da nossa alma, né, a que primeiro nós vestimos e a última que nós vamos se despir, né, no dia da nossa morte. O orgulho, ele é único como pecado porque os outros pecados nos afastam de Deus. Mas o orgulho é um ataque direto contra Deus. Ele eleva os nossos corações acima de Deus e contra Ele. Né? Como o Marcelo disse, é um pecado contra a santidade de Deus. Né? Jonathan Edwards diz que ele comparou a complexidade do orgulho como uma cebola. Né? Você tira a primeira camada e há sempre outra. Né? A gente vai tirando as camadas e vai sempre encontrando outras. E como devemos lutar contra o orgulho na prática? Né? Eu gosto dos puritanos porque eles são bem práticos. Né? E eles nos ensinam 5 coisas. Primeiro, consideremos a enorme contraste entre o Cristo humilhado e o cristão orgulhoso. Né? Então, para lutarmos com o orgulho, a gente tem que olhar para Jesus Cristo humilhado e o cristão orgulhoso. Há uma enorme diferença, né? Um enorme contraste nisso. Né? Em segundo lugar, né, busque um conhecimento mais profundo de Deus, dos seus atributos, da sua glória. Né? O livro de Jó e Isaías mostra bem, né, quando eles viram a glória de Deus, quão eles reconheceram que são pecadores. Né? E em terceiro lugar, medite
na solenidade da morte, né, na certeza no dia do juízo, né, e na extensão da eternidade. Né? A gente precisa meditar nisso, na certeza da morte, na certeza do dia do juízo e na extensão da eternidade. Né? E em quarto lugar, lembre-se diariamente o que diz em Provérbios 16:18. A soberba procede à ruína e um espírito altivo precede a queda. E quinto e último lugar, examine-se a si mesmo. Né? Aquele homem que pecou como você pecou, que desperdiçou tanto tempo como você desperdiçou, que abusou tanto da misericórdia de Deus como você abusou, né? Deveria se orgulhar de alguma coisa? Né? Deveria, por ter entristecido tanto o Espírito Santo, violado tanto as leis de Deus, tal pessoa deveria ter algum orgulho? Né? Mas Paulo aqui também mostra que os judeus, eles contavam vantagem, porque eles eram filhos de Abraão, eles tinham sido circuncidados, receberam a revelação especial de Deus, a lei de Deus, o culto, a aliança, as promessas. Né? Mas Jesus Cristo veio também do judaísmo. Né? Então eles queriam se gloriar, queriam contar vantagem, mas Paulo diz que não há espaço para a glória de nada. Se o judeu não pode, né, os gentios, nós muito menos. Né? Porque ninguém pode contar vantagem nenhuma diante de Deus. Porque a salvação exclui toda a glória humana. Como eu disse, a salvação é do começo ao fim uma obra de Deus. Foi Deus quem propôs Jesus Cristo, foi Ele que mandou o seu Filho, foi Ele que aceitou Jesus na cruz, foi Ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi Ele quem nos chama pelo Evangelho, é Ele quem nos converte pelo Espírito Santo, é Ele quem nos sustenta até o fim com sua graça, e é Ele que vai nos glorificar. Então a salvação é do começo ao fim uma obra de Deus. Né? Portanto, não há lugar nenhum para a glória humana. Por isso, é uma contradição dizer, né, que um cristão é arrogante. Né? O cristão não pode ser as duas coisas. Ou você é um cristão ou você é arrogante. Né? Você não pode ser as duas coisas. Isso não existe. Né? Isso não existe. Os cristãos deveriam ser o povo mais humilde da terra. É ou não é? A gente deveria ser o povo mais humilde. Porque quando a gente entende isso, que é tudo pela graça, que é tudo pela misericórdia, a gente vai olhar para os pecados dos outros e a gente vai ter misericórdia. Porque Deus teve misericórdia conosco. Né? Então a base do perdão, da reconciliação e do convívio dentro da própria igreja é essa doutrina que nós estamos vendo, da justificação pela fé. Mas a pergunta de Paulo é, onde está a jactância? Ele mesmo responde, foi de todo excluída. Verso 27, que ela seja excluída da minha vida, da nossa vida, nós que entendemos que a justificação é de fato pela fé. Mas o apóstolo ele não se detém aí. O verso 27, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Por que ele diz isso? Ele não se contenta em dizer que a jactância foi excluída. Ele conhece aquele com quem ele está lidando, ele conhece a natureza humana, ele conhece o pecado do ser humano, ele conhece o preconceito moral e religioso que nos segue durante toda a nossa vida cristã. Portanto, se é pela fé, ela é um dom de Deus. A fé é só um instrumento, ela é um dom pelo qual nos apropriamos da justiça de Cristo. Pela fé, e não por causa da fé. A fé não é aceita no lugar da justiça. Senão isso seria fazer da fé uma obra. Então perceba, irmãos, que nem da fé a gente pode se orgulhar. A gente não pode falar, eu criei em Cristo e aquele lá não creu. Nem da fé a gente pode se orgulhar, porque a justificação é obra de Deus, é pela fé. Até a fé é um dom para nossas vidas. Se a gente se orgulhar da nossa fé, a gente vai estar trocando isso daqui, então vai ser justificação pelas obras. Justificação vai ser pelas obras, não vai ser pela fé. As obras, sim, ocupam uma posição de acessório subsequente da nossa vida, né? Não antecedente à justificação. As obras, né, como a gente está cansado de ouvir o pastor dizer, são os frutos que realmente a gente foi justificado. Então o fato de não podermos sequer nem gloriar da nossa fé indica que ela é um dom de Deus. 27. Porque lei das obras? Não. Resposta, não, pelo contrário, pela lei da fé. Então nem da fé a gente pode se gloriar. Verso 28.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei? Ou seja, o homem é feito justo diante de Deus mediante a fé em Cristo e não pela realização de obras que são determinadas pela lei de Moisés, por qualquer lei, código, costumes, rituais, práticas religiosas, qualquer outra coisa. Não é por mérito, não é por mérito. O plano divino da salvação é um plano que anuncia que a lei foi guardada e cumprida por outro, por Cristo. Né? Ele ainda mantém as exigências, a lei mantém as exigências, mas Deus providenciou um meio pela qual nós podemos ser salvos. Apesar de nós não praticarmos as obras da lei, ela é quem nos mostra o que é pecado. A fé nada mais é do que o elo que nos liga, né, ao Senhor Jesus Cristo e à sua justiça. Né? E também eu queria explicar para os irmãos o que o apóstolo Tiago diz no capítulo 2 ao 24 de sua epístola. Ele diz o seguinte: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Né? É aqui que os críticos entram, né, dizendo que a Bíblia se contradiz, dizendo que ela não é inerrante. Né? Até mesmo Martinho Lutero caiu nessa armadilha e chamou a epístola de Tiago de epístola de palha. Né? Ele não deveria ter caído nessa armadilha. Né? Esse é o perigo, irmãos, de a gente extrair versículos isoladamente, né, e comparar Tiago 22 a 24 com Romanos 3 a 28. Irmãos, toda a Escritura ela deve sempre ser lida, né, em seu contexto, do conjunto que ela se localiza. Né? A gente deve ler toda a passagem, né, e procurar descobrir o que o autor pretende dizer. A gente não pode partir do particular para o geral, a gente tem que partir do geral para o particular. A gente não pode extrair versículos isoladamente, né? Mas hoje em dia é o que muitos pastores da prosperidade, igrejas da prosperidade fazem por aí. Né? Eles usam os textos isolados da Bíblia, distorcem algum ensino, alguma verdade, né, que criaram na mente deles, né? E por isso, né, sinceramente, que eu odeio a maioria das pregações que eu ouço no Brasil. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve por aí. Né? Porque a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser como os bereanos, que quando o apóstolo Paulo veio pregar na Bereia, eles analisavam com a Bíblia aberta, como os irmãos estão aí agora, analisando se é realmente isso. Né? Eu estou aqui explicando versículo por versículo para não termos nenhuma contradição, irmãos, porque é a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, não essas teologias das prosperidade, né, essas coisas que as pessoas criam, né, nas mentes delas. Hoje, se a gente abrir lá a internet, o que mais tem é pregação coach, pastor coach. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, a gente tem que tomar cuidado e se firmar na palavra. Né? Nesse caso aqui, Paulo olha para a causa da salvação. Ele diz que somos salvos pela fé, independente das obras. E Tiago olha para o resultado da salvação. Ele diz que os salvos provam a fé pelas obras. Né? Então Paulo está falando com um tipo de pessoas e Tiago está falando para outro tipo. Né? Portanto, a fé justificadora que se encontra nas obras é o fruto da fé. O crente mostra a fé pelas obras, né? Já que a fé sem obras é morta, como diz Tiago. Tiago estava lidando com as pessoas que dizem: eu sou crente, eu tenho fé, né? Mas como eles viviam, não tinham importância. Paulo também trata disso, lá em Romanos 6, quando ele diz como é que é um justificado vivendo na prática do pecado. Né? Isso não existe. Né? Então, portanto, a fé não é a gente somente crer em certas coisas, ela sempre vai ter um elemento de entrega, de confiança, de obediência. A fé não é apenas um sentimento intelectual. Não, eu tenho fé. Não é somente a gente pensar nisso, a gente tem que ter a confiança, a entrega, a obediência. E assim é a primeira grande tese que Paulo nos ensina. Onde está o motivo de orgulho? Se nem da fé vocês podem se gloriar. A gente não pode se gloriar de nada. A fé é só um instrumento, o canal. Né? Quando a gente entende isso, a nossa visão fica mais clara. Né? Nós entendemos a diferença central do cristianismo bíblico e de outras religiões. Né? E outras manifestações do cristianismo também.
né? Existem, meus irmãos, somente duas religiões no mundo. Só existem duas religiões no mundo. O cristianismo bíblico e a religião de obras. Né? O cristianismo bíblico se difere de todas as outras religiões. Todas as outras religiões, elas são religiões de obras. Você tem que fazer alguma coisa, né, para Deus te salvar. E é isso que causa tanta confusão no cristianismo. Você olha para os muçulmanos, pergunte para um muçulmano, você vai para o céu? Ele vai falar, claro, eu faço minhas peregrinações, eu dou esmola, eu faço meus jejuns. Né? Você pergunta para um judeu, você vai para o céu? Ele fala, claro, eu dei dinheiro para a reconstrução do templo, eu sou fiel na sinagoga, eu amo a Torá. Né? Mas aí você pergunta para um cristão verdadeiro, você vai para o céu? Ele fala, sim, mas por quê? Em pecado me concebeu minha mãe. Eu pequei desde o ventre da minha mãe, desde quando eu nasci. Né? Mas, não entendo. Né? Todos os outros estão indo para o céu, né, pelos méritos dele, mas você está falando que você só pecou? Não, mas eu vou para o céu pelos méritos e a justiça de outro, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Isso que é um cristão verdadeiro, irmãos. Qualquer religião de obras é uma tentativa do homem tirar Deus do trono. Se Deus é soberano, Ele é soberano até mesmo na salvação. Né? A gente não precisa fazer nada para comprar a nossa salvação. A gente não pode fazer de Deus o nosso devedor. O cristianismo bíblico, na sua essência, ensina que a graça de Deus mediante Jesus é somente mediante Jesus Cristo. E esse foi o ponto, né, redescoberto na Reforma Protestante. Os 5 solas, né, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a palavra e tudo para a glória de Deus. Né, por isso, irmãos, nós somos diferentes de outras linhas de cristianismo também. Né, a gente conhece muitas pessoas que dizem, né, por exemplo, né, o católico romano, a Igreja Católica ensina a comediação de Maria e a intercessão dos santos e a participação dos sacramentos, sendo condição para a justificação ser obtida. Né, mas essa é a grande questão, né, que nós somos diferentes deles. Não é que eles negam a justificação pela fé. Não, o problema é o mais que vem depois. A justificação pela fé, mais a intercessão dos santos, mais os sacramentos. Né? Então, de maneira geral, para a gente sabermos, né, a gente para aplicar isso em toda e qualquer religião, a salvação é pela fé em Cristo, mais dar o dízimo, mais guardar o sábado, mais alguma coisa, não é o cristianismo bíblico. Né? Se tiver o mais, já não é a doutrina bíblica da justificação pela fé, que é sem obras da lei, que é a conclusão do apóstolo no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Né? Então, meu irmão, se você entender isso, você entendeu o cristianismo. Né? Se você entendeu isso, você entendeu o cristianismo. E isso foi a base da Reforma Protestante, que nós vamos comemorar a Reforma dia 31. Né? Foi por isso que os reformadores disseram, né, que com essa doutrina a igreja fica de pé e sem essa doutrina a igreja cai. Né? Item 2. Não há distinção entre os filhos de Deus, verso 29 a 30. 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. No verso 29, irmãos, né, os judeus sabiam que eles tinham uma relação especial com Deus, mas essa relação especial não excluíam os outros povos. Né? A doutrina da justificação pela fé não exclui, ela exclui qualquer possibilidade de orgulho, mas ela também exclui qualquer possibilidade de elitismo ou discriminação. Deus não é um Deus de um único povo. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro que estabeleceu um único meio de salvação, a fé em Cristo, tanto para o judeu quanto para o gentil. Ambos que tiveram que ser salvos pela mesma maneira. E é precisamente o argumento que aqui, né, que Paulo traz, que a cruz de Cristo rompeu e derrubou para sempre a parede de separação que havia entre o judeu e o gentil. 2 Coríntios 10:17.
aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Este homem que costumava se jactar tanto dos seus méritos pessoais, do seu nascimento, de todas as suas realizações, passou a vê-las como esterco, né, e como perda. E como ele diz depois em Gálatas 6,14, mais longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o verso 29, aqui ele diz que o apóstolo Paulo corta de uma vez por todas, né, a razão de exclusividade dos judeus. Ele mostra que não há diferença. Verso 23, todos pecaram. Verso 24, a providência da redenção de Deus é para todos. E 25 e 26, a condição da salvação a todos os eleitos. Né? Então, ele corta de uma vez por todas. Ele diz no verso 30, Deus é um só. Paulo apelou para uma confissão fundamental da religião do Antigo Testamento. Né? Em Deuteronômio 6:4 diz que Deus é o único Senhor. Ele estava apelando para algo que certeza que o judeu iria concordar. Né? Para o judeu só havia um Deus verdadeiro. E nesse ponto eles estavam corretíssimos. Né? Nós também concordamos, só existe um Deus. Né? Mas se existe um Deus, ele não é o Deus somente dos judeus. Ele é o Deus dos judeus, como dos gentios, como de todos os povos. Mesmo que aqueles povos os rejeitem, né, e criam lá os seus deuses pelas suas mentes. Mesmo assim, ele continua sendo Deus desses povos, mesmo que eles não reconheçam. Né? O mesmo Deus que lidou com Israel também lida com os gentios, né, segundo a sua misericórdia, porque há um único meio de salvação, tanto para judeus quanto para os gentios. Né? É por isso que nós dizemos que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Né? E no final do verso 30 ele diz, por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ora, se Deus é um só e justifica mediante a fé o circunciso judeu e mediante a fé o circunciso gentil, e se ele é Deus de ambos, significa que o caminho é o mesmo para ambos, não tem nenhuma diferença. Então, que valor tem a circuncisão se eles não eram salvos por elas, né? E Paulo, posteriormente, ele diz em Colossenses que o batismo é a circuncisão do Novo Testamento, né? Mas aí eu lhe pergunto, você é salvo pelo batismo? Sim ou não? Né? Não é. Então por que você se batiza? É porque o batismo, meu irmão, é o selo, é o sinal da nossa fé, é o sinal visível da graça de Deus. É um testemunho externo, uma evidência, né, interna que a justificação aconteceu. É um testemunho para o mundo. Né? Mas o problema aqui é que os judeus estão substituindo o símbolo pela coisa que o símbolo significa. Né? Só tem valor se a mudança realmente aconteceu. Não existe valor se você... eu vou me batizar para ser salvo. Não, se você não mudar. Né? É a mesma coisa. Né? Aliança de casamento. Né? Não tem valor você usar uma aliança se você não respeita a sua esposa. É a mesma coisa a bandeira de um país ali, não. A bandeira do Brasil. Né? Se você não respeita o seu país, não adianta você falar que ama ali a bandeira. Né? Portanto, a salvação não é garantida pela circuncisão, nem impossibilitada pela circuncisão. Né? Porque qualquer um que Deus justifica é pela fé. Né? Então, resumindo, né, a grande tese do princípio que o apóstolo destaca, que somente há um meio de salvação, e que esse único meio de salvação é para todos quantos são salvos. E não existe outro meio, não existe outra alternativa. Né? O plano divino de salvação aboliu todas as distinções entre as pessoas. E essa é a mensagem do verso 29 e 30. Paulo diz que todos nós estamos na mesma condição. Todos precisamos do Evangelho e da mesma maneira, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o único meio pelo que qualquer pessoa pode ser salva. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. E João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e abra nossos olhos para que vejamos claramente nessa doutrina, essas verdades, e lutemos por elas. E desfrutemos das bênçãos que ela nos traz. Né?
Item 3 aqui, vamos passar para o item 3. Ele termina: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O que acontece aqui? O apóstolo Paulo está antecipando uma objeção ao ponto de vista dele aqui. Ele está prevendo uma pergunta, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele está prevendo alguém lá no fundo, lá erguendo a mão, esperando o microfone. Como é que é? Né? Você acabou de dizer que nós somos justificados, né, somente por Cristo, somente pela fé. Então, o Evangelho, a justificação pela fé, anula a lei. Né? Para que servem os 10 mandamentos? Tanto faz se eu guardo ou não. Né? E agora? Anulou a lei? Né? Mas a resposta de Paulo é essa: não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Mas como assim confirma a lei? Né? Ele não está falando, irmãos, da nossa fé. Ele está falando da mensagem. Né? Anulamos a lei por meio desta pregação da salvação pela fé em Cristo. Né? O que Deus disse que faria, Ele fez. E com isso, o plano da salvação se estabelece pela lei. Romanos 20 diz claramente, né, voltarmos um pouquinho aí, que nunca foi propósito da lei salvar alguém. Pela lei vem o conhecimento do pecado. E o Evangelho foi planejado antes da fundação do mundo. Né? E foi porque Deus planejou o Evangelho antes da fundação do mundo que ele pôde se revelar na lei e nos profetas. Né? Então, igualmente, esse plano da salvação confirma tudo o que a lei disse sobre o pecado e sobre a nossa pecaminosidade. Embora, né, Paulo rejeitasse guardar a lei como base pessoal da nossa salvação, ele fundamentou a justificação pela fé por Cristo ter guardado toda a lei. Né? Antes disso, Paulo argumentou que a lei continuava com o poder de condenar aqueles que não estavam em Cristo. Né? Então, ele não anulou a lei. E ele ainda confirma que a lei tem poder para condenar todos aqueles que não estão em Cristo. É isso que ele está dizendo nesse texto. E Martinho Lutero foi quem melhor explicou isso, também isso. Né? Trouxe Martinho Lutero falando que a epístola é de palha, e também algo que ele falou bem. Né? Martinho Lutero diz que a lei nos manda para Cristo, a lei nos manda a Cristo para a justificação, e Cristo nos manda de volta a lei para a santificação. Então, uma pessoa que foi salva somente pela graça e não pelas obras da lei, pergunta: meu Salvador, me salvaste e merecidamente, né, o que posso fazer para te agradar? Né? Resposta de Deus, Êxodo 23 a 17. O que é Êxodo 23 a 17? Os 10 mandamentos. Senhor, a resposta de Deus: não terá outros deuses diante de mim, né? Me ama acima de qualquer outra coisa. Os 10 mandamentos. A lei nos leva a Cristo, porque a lei diz: fuja, porque eu vou te condenar. Né? Para a gente se abrigar nos braços de Cristo. E nosso Senhor e Salvador nos recebe e diz: seja bem-vindo, né? Mas agora você vai voltar. Né? Você vai voltar como perdoado, como justificado, mas vai cumprir toda a lei como forma de gratidão. Né? Então, portanto, meu irmão, é assim que a lei é confirmada pelo Evangelho, como nossa norma de gratidão. Né? De forma nenhuma a lei anula, o Evangelho anula a lei. Ela é nossa norma de gratidão. Né? A gente, né, você é um pecador miserável, você foi justificado pela fé mediante a graça, sem obras da lei. E como você vai viver? Né? Cumprindo a lei, os 10 mandamentos. É assim que você vai agradar a Deus. A lei não é nosso caminho de salvação, mas é a nossa norma de gratidão. Né? O título da minha mensagem: qual é o propósito da lei na salvação? Aqui o propósito: a lei não é nosso caminho de salvação, mas ela é nossa norma de gratidão. É nesse sentido, né, que nas outras religiões você guarda a lei para ser salvo, mas no cristianismo bíblico, como eu disse, primeiro você é salvo e depois você volta para guardar a lei como expressão de gratidão sua por ter sido salvo. Esse é o sentido que o Evangelho não anula a lei. Ela confirma a necessidade e continua dizendo: você é um pecador, Otávio. Corra para o sangue do Cordeiro, arrependa-se, mude, confesse, entregue-se a Deus, clame pelo sangue de Cristo.
A lei permanece sendo a expressão da vontade santa de Deus, mas é nossa norma de gratidão de como a gente vai guiar a nossa vida. A lei e a fé não são opostas, elas não são contraditórias, não são divergentes, não estão em oposição uma da outra. A fé não anula a lei, nem dispensa a lei. Né? A função da lei é nos expor realmente e nos condenar, né? Nos prender na prisão do pecado, até que Cristo venha para nos libertar. É assim, a fé justifica aqueles que a lei condena. Né? Então, irmão, se você não ter a convicção do seu pecado, você nunca, né, vai confiar totalmente em Cristo e ser justificado. A gente tem que ter a convicção do nosso pecado, né, e entender que é tudo pela graça, tudo pela obra de Deus, né, porque 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. John Stott diz que a doutrina da justificação pela fé, então ela primeiro humilha os pecadores e exclui a vanglória. Em segundo lugar, ela une os crentes e exclui a discriminação. E em terceiro lugar, ela confirma a lei e exclui o antinomismo. O que é antinomismo? É a oposição da lei. Então, nada de vanglória, nada de discriminação e nada de oposição à lei. Né? Isso que John Stott diz resume a doutrina da justificação. A função da lei é nos tomar pela mão e nos levar para Cristo, o nosso Redentor. Portanto, irmãos, nessa passagem de Romanos 21-31, né, é a passagem mais importante e crucial das Escrituras. É uma passagem difícil, realmente, né, mas ela é a essência do Evangelho. Né, e a história diz claramente, né, e a igreja mostra que quando homens e mulheres erraram nesse ponto, né, foi quando eles caíram em heresias, né, desviaram-se e a igreja perdeu o seu poder. Quando eles erraram nesses pontos, né, que a justificação é somente pela fé. Né, pois a mensagem do Evangelho é Jesus Cristo e esse crucificado. Né, esse é o coração do Evangelho, que possamos dizer, né, como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:8-9, se alguém pregar outro Evangelho, né, que seja anátema, que seja amaldiçoado, porque esse é o único evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, concluindo, qual é o propósito da lei na salvação? O propósito da lei na salvação, a gente observou que a lei não é o nosso caminho de salvação, mas ela é a nossa norma de gratidão. Né? A salvação é do começo ao fim uma obra de Deus. Né, nós vimos no verso 27-28 que não há motivo de orgulho. 29-30, não há distinções entre os filhos de Deus. E o verso 31, que não há contradição entre lei e fé. Meus irmãos, eu espero ter edificado os irmãos nessas duas exposições que eu trouxe. Né, eu espero que os irmãos tenham mais estima por Cristo. Né, e o apóstolo vai continuar no capítulo 4, falando sobre a justificação, onde ele trabalha o exemplo de Abraão, de Davi. E esse é o tema dos primeiros capítulos de Romanos, né, que a redenção do pecador é do começo ao fim uma obra de Deus. Foi ele quem propôs esse plano maravilhoso, foi Deus quem proveu o sacrifício necessário para aplacar a própria ira dele. O Evangelho nos ensina que não é o homem que vem à procura dele, é Deus que vai à procura de nós. Que Deus maravilhoso que nós servimos. Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Olha o que nos foi confiado, olha o compromisso que nós temos aqui. Olha a responsabilidade. Amar a Deus é nossa norma de gratidão. Mas o que é amar a Deus? Não pecar pela consequência do pecado não significa nada para Deus. Amar a Deus é não pecar porque eu amo Ele, porque eu vou entristecer Ele, eu vou entristecer o Espírito Santo, eu vou ferir a palavra, eu vou macular a sua santidade. Eu amo porque Ele me salvou. Né? Eu amo porque eu não posso fazer isso com o meu Senhor. Né? Não, eu não vou pecar, eu tenho uma aliança com Deus. Né? Não pela consequência do pecado, né? Porque nós temos um pacto com Ele. Por isso, meu irmão, agarre-se firmemente,
no evangelho da redenção, de resgate pelo sangue de Cristo, o evangelho que tem sido pregado, o evangelho verdadeiro que tem sido pregado durante os séculos, sempre foi honrado por Deus e pelo Espírito Santo. Não somente pela conversão de alguns indivíduos, né, mas também pelos grandes avivamentos que tivemos na história da igreja, né. Somente este evangelho salva, o evangelho da graça de Deus. Por isso, meu irmão, ânimo, ele te chama, né? Nessa noite ele te chama, ele que vem até você e te chama, e diz: entenda a sua situação, entenda o seu pecado, a sua culpa, a sua miséria, mas olhe para a cruz, para a propiciação, para o sangue do meu filho. Creia, arrependa-se dos seus pecados, coloque a sua confiança somente nele. Portanto, ânimo, meu irmão, minha irmã, ânimo. Ele chama você nessa noite através do evangelho, que você se arrependa, que você venha a Cristo pelo pleno perdão. Cristo é a maravilha das maravilhas, irmãos. Ele é tudo. O cristianismo não é sobre resultados, né? Não é mesmo, como eu disse, uma religião moral, né? É a história de redenção, de salvação, através da pessoa de Cristo. E quando o homem entende isso, né, essa coisa começa a envolvê-lo e ele começa a viver como deve viver. Então, meu irmão, busque a Cristo, né? Eu imploro a você, não perca a sua vida a não ser por Cristo. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Amém? Passo para o louvor.